Olá pessoal, a aula de hoje vamos falar sobre o sistema cartesiano de coordenadas, ok? Foi o matemático e filósofo francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano. Hoje a gente vai só relembrar, pois vocês já tiveram uma aula sobre o plano cartesiano lá no 8º ano, e viram um pouquinho ainda no 9º ano. Mas vamos lá. A gente tem um plano cartesiano, a gente vai ver aqui algumas características desse plano cartesiano mais à frente, ok? Então vamos lá. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então eu tenho duas retas, eu tenho uma reta X e tenho uma reta Y. Elas são perpendiculares porque elas vão formar ângulos de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho a reta X, eu chamo de eixo das abscissas, certo? E a reta Y eu chamo de eixo das ordenadas, certo? E o meu aqui, como eu falei, aqui vai ser uma reta perpendicular formada de ângulos de 90 graus entre si. Quando as duas se cruzam, vai formar um ângulo de 90 graus. Sistema cartesiano de coordenadas. As retas dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes, certo? Então, quando eu divido, cruzo duas retas, e elas se tornam perpendiculares porque elas formam um ângulo de 90 graus, ângulo reto, Então ela vai dividir aqui, vai ficar 4 quadrantes, certo? Então, a gente sempre vai começar desse quadrante aqui, certo? Ele vai anti-horário, vai ser no sentido anti-horário, não horário. Horário é sempre assim. Então, anti-horário, voltando, ok? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Então, denomina-se par ordenado ao par XY, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. Isso aqui que ele está dizendo é o seguinte, pessoal, que toda vez que a gente for localizar um ponto, certo? Sempre vai ser, primeiro eu observo quem está no eixo X, que é no eixo das abscissas, para depois eu observar quem está no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma traça daqui, assim, ponto A, por exemplo. E agora, para mim localizar, identificar que ponto é esse aqui nesse plano cartesiano, como é que ia ficar? Então, para me identificar, ia dizer que o ponto A seria igual. Aí coloco parênteses, abro os parênteses. E primeiro eu coloco quem? Coloco 2, eu coloco 1. Coloco 1, eu coloco 2. Então, o que é que vai ser feito? Primeiro eu observo quem está no eixo X, que é no eixo das abscissas. Quem está no eixo X, então aqui, ó, 1. Então, esse é o ponto A, então eu tenho que observar aonde é que ele está chegando no eixo X. Então, está chegando em 1. Então, vai ser 1. Aí, separa com a vírgula. Aí, vamos para o segundo ponto. É que o primeiro aqui é X. E o segundo vai ser Y. Então, o segundo, em Y, onde é que ele está cortando o Y? No 2. Então, vai ser 1 e 2. Fechou? Então, quer dizer que o ponto A, ele tem as coordenadas 1 e 2. 1 é X, 2 é Y. Ok? Então, eu tenho aqui um exemplo, localizar no plano cartesiano, x, o, y, esse O aí é de origem, ok, pessoal? Esse O aqui que está se falando aqui é dessa aqui, ó, origem, certo? Não é zero, é origem, O de origem. Então, vamos lá, localizando o ponto A e o ponto B. Primeiro ponto A vai ser 2 e menos 3, se vai ser 2, então vai ser 2 de x e menos 3 de y. Primeiro é x, depois y. Então, 2 de x, olha aqui, 2 de x, então ele poderia descer ou poderia subir, mas quem vai dizer que vai subir ou descer é o segundo número, pois o segundo número é negativo, menos 3, então se é menos 3 vai ficar para cá, é isso? Então vai ficar 2 de x com menos 3 de y, então formou o ponto A, 2 e menos 3. Ponto B,
eu tenho menos 5 e 1. Então, menos 5 é x, então vai ficar aqui x, menos 5. E 1 positivo é y. Então, 1 positivo na parte de cima de y. Lembrando que no eixo de x, certo? Quando a gente vai formar, vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Quando a gente vai formar essa reta aqui, ó, x e y, que elas se cruzam, daqui, aqui é zero, aqui, certo? Vai ser a origem, vai ser zero. Daqui para lá é só número positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão é infinito, certo? Infinitos números. Para cá é os negativos de x, positivo de x, negativo de x. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, infinito, infinitos números. Aí, y, para cima são os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, números. E para baixo são os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinitos números. Ok? Então tá aí a dica, pessoal. Né? É só vocês pegarem, certo? Que é só para relembrar, depois vocês já estudaram. Mas vamos lá. Eu tenho aqui agora outro exemplo, localizar no plano cartesiano, x ou y, os pontos A. O ponto A eu tenho menos 5, que é x, e 0 é y. Então, se eu tenho menos 5, que é x, e 0 de y. 0 de y seria aqui. Então, 0 de y seria exatamente aqui na origem. Só que eu não posso marcar o ponto aqui porque eu tenho menos 5 de um ponto A. Então, se eu tenho menos 5 de x e 0 de y, então eu vou marcar exatamente no ponto e não no zero, certo? Exatamente no número que está sendo dado na coordenada, no caso na abscissa. Então, vai ser menos 5, por isso que o ponto foi marcado aqui, porque é menos 5 e 0. Então, vai ser marcado o ponto no menos 5. E nesse outro, letra B, é 0 de x e menos 4 de y. Então, eu vou marcar exatamente no menos 4 o ponto, porque o outro eixo vai ser 0. Toda vez que tiver um eixo que for 0, aí a gente vai utilizar aí, certo, no outro número e marcar o pontozinho. Então, se é 0 de x e menos 4 de y, tem que vir para cá. 0 e menos 4 não tem como marcar, então eu vou marcar só no menos 4 e marco lá o ponto B. Acabou se resolvido o problema. Aí aqui eu tenho, ó, um pouquinho aqui de geografia, certo? Geografia envolvida com matemática. Eu tenho como se fosse aqui, ó. Eu tenho a latitude, ó. A latitude, linhas horizontais. Na linha horizontal, essa linha, como se fosse a linha do caderno. Então vai ser a latitude. E a longitude vai ser as linhas verticais. Então as que sobem, as que cortam, ok? Então aqui ele marcou 2 pontos. Ponto A e marcou o ponto B. E ele quer saber aqui, certo? Quais são aí, traçando o plano cartesiano, temos. No A aqui, qual seriam as coordenadas cartesianas do ponto A? Qual seriam as coordenadas cartesianas desse ponto A? Então é preciso, né, a gente prestar atenção e ver que o ponto A, primeiro eu observo o x, que é a linha horizontal. Então, só observando isso aqui, primeiro seria o quê? Seria o que de x? Então eu tenho aqui, ó, 40. Né? Então seria 40, certo? Do norte, ó. E eu tenho na vertical 80. Então tá aqui, ó. O ponto A ele tem latitude de 40 graus ao norte e longitude de 80 graus, certo? E na letra B, o ponto B, né? Então eu vou observar a mesma coisa. Primeiro, aquela linha que está deitadazinha aqui, que eu chamo de abscissa, né? Então vai ser 20, né? 20 e 40. Então ele vai ter 20 graus ao sul, certo? E longitude vai ter 40 graus, certo? No meridiano de Greenwich, ok? Então, pessoal, vamos ver aqui mais um pouquinho para a gente finalizar, ok? Vamos ver aqui. Quer que vocês localizem aí para mim, certo? Nesse plano cartesiano, qual seria a localização aí, certo? As coordenadas cartesianas, no caso, desses pontos, ok? Então vamos lá. Começando aí pela primeira letrinha do nosso alfabeto, que é a letrinha A. Então vamos identificar a letrinha A, ok? Então o ponto A sempre vai ser assim, pessoal. A igual a abre parênteses. Se eu quero observar o ponto A, pessoal, primeiro eu vou observar quem é no eixo de X. Ele está no eixo de X aqui. Qual é o do eixo de X? Então, se você prestar atenção, o eixo de X é o que está aqui, ó, deitado. Então, ele vai cortar aqui, né? Vai descer menos 2 de X com
4 positivo de y. Então vai ser menos 2, lá, menos 2 de x e 4 de y. Não é isso que a gente viu? Então, menos 2 é x e depois é y, que é 4. Vamos lá para o ponto B. Ponto B agora. No ponto B, ele está aqui o ponto B. Eu tenho primeiro x. X é aqui, então vai ser 3 e menos 1. Então, vamos lá. 3 de x e menos 1 de y. Letra C. Na letra C, eu tenho só no ponto 2. O ponto 2 é quem? É no eixo de y. Ele não está puxando para nenhum lugar mais, só marcou no 2. Então a gente já viu isso aqui anteriormente. E quando está marcado só no ponto que não traçou, né, o eixozinho, não fez nenhum traço, então logo 1 é 0. Né? Esse aqui é y, então o 0 vai ser o eixo de x, que vai ser 0. Então C vai ser 0 de x e y vai ser 2. Né? Y vai ser 2. Então 0 e 2. 0 é x e 2 é y. Letra D. Na letra D, eu estou aqui, ó, letra D. Então primeiro x. Então 1 e 1. Né? Então 1 de x, 1 positivo de x e 1 positivo de y. Ok? Letra E. Na letra E, eu tenho só aqui, né? Tá traçadozinho mesmo no eixozinho aqui. E se ele tá aqui mesmo no eixo da origem, então logo vai ser 0 e 0. Né? Tanto vai ser 0, porque ali é 0, né? Aqui é 0. Então logo vai ser 0 de x e 0 de y. Né? Vamos ver agora o ponto F. No ponto F eu tenho menos 1 e menos 1. Então eu tenho menos 1 de x e menos 1 de y. Então vai ficar menos 1 e menos 1. Letra G. Na letra G, ele está lá em cima, eu tenho menos 1 e 3. É menos 1 e 3. Então vai ficar menos 1 e 3 de y. H eu tenho 2 e 2. Então 2 de x e 2 de y. 2 e 2. Letra I. Na letra I, eu tenho 3 e 1. Então 3 de x e 1 de y. Letra J. Na letra J, né? Vamos lá olhar a letra J. A letra J eu estou só no 2 aqui. Então tá só no cortar no eixo de x, né? O eixo das abscissas, então vai ser 2 vai ser x e 0 vai ser o eixo das ordenadas, que é o eixo de y, ok? Aí vamos ver outra aqui. Letra L, né? A letra L, vamos lá. Letra L eu tenho aqui, a letra L. Então eu tenho 1 de x e menos 1 de y. Então 1 positivo de x e menos 1 de y. Ok? Letra M para finalizar. Eu tenho aqui a letra N. Letra N eu tá só cortando o eixo de y, que é o eixo das ordenadas, que é menos 2. Então, logo eu sei que o eixo de x não tem nada, então é 0. E menos 2 vai ser y. Ok, pessoal? Então, ficou aí, certo? Para vocês localizarem no plano cartesiano, certo? A localização dos pontos, certo? Aí no plano cartesiano. Ok? Bons estudos, espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado. E vou deixar um exercício aí logo em seguida para vocês responderem, ok? Tenha aí uma boa tarde, né, para vocês aí.